Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos neste módulo aqui falando sobre o caso chamado caso dativo e estamos assim na nossa quinta aula aqui continuando sobre o dativo de objeto indireto, certo? Dativo de objeto indireto. Lembrando a você que estamos falando sobre aquilo que é chamado também de dativo puro. Dentro da categoria maior de dativo puro está o dativo de objeto indireto, certo? Então a ideia do dativo puro é justamente tratar com aquilo que é de interesse dentro da frase, né? Então eu lanço a bola para o garoto a ideia da frase é que eu lanço a bola com o interesse de chegar no garoto, né? Que essa bola chegue no garoto. Então, esse interesse tem muito a ver com essa ideia e também com essa ideia aqui de dativo puro, certo? E lembre-se também que a gente sempre tem falado que quando a gente trata aqui sobre objeto indireto, é bem importante que a gente entenda aquilo que nós chamamos também de transitividade, que tem a ver, a transitividade tem a ver com os complementos que os verbos recebem. E quando nós falamos sobre o verbo transitivo, é aquele verbo que necessita de um complemento, necessita de um objeto. Às vezes ele precisa só de um objeto direto, às vezes ele precisa de um objeto direto e de um objeto indireto. Então, isso depende muito da transitividade, que é algo que a gente tem tocado aqui algumas vezes, mas lembre-se de que esse assunto tem muito a ver com a parte da transitividade. Então, se você tem alguma questão sobre isso, e aqui nas nossas aulas a gente tem trazido uma introdução sobre esses conceitos, mas vale a pena também, de repente, procurar uma gramática e ter um pouco mais de base sobre esse assunto, caso você tenha alguma limitação, algum questionamento sobre isso, certo? Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos àquilo que nós já temos falado, já tratamos a introdução e todas essas questões, agora vamos para a semântica e a clarificação do objeto indireto, certo? O que é essa semântica e clarificação? É trazer o seu sentido, né? Lembre-se de que semântica tem a ver com sentido, com significado, melhor dizendo, certo? Esses termos gramaticais, você precisa colocá-los aí na sua mente. E clarificação, obviamente, é trazer um pouco mais à luz aí esses conceitos que nós já temos apresentado nas últimas aulas. Muito bem, falando sobre o dativo de objeto indireto, podemos dizer que traduzir o dativo como uma preposição para, lembre-se que como a gente trata no grego mais elementar, o dativo geralmente recebe esse tipo de preposição, né? A preposição para. Quando nós falamos sobre o genitivo, ele recebe a preposição de normalmente, certo? Então vamos lá. Traduzir o dativo com a preposição para é a opção mais comum de tradução. Realmente, na maior parte das vezes, quando você utiliza um para dentro do dativo, vai dar certo, você vai conseguir uma boa tradução sobre isso. Da mesma forma do genitivo. Em muitas vezes você traduz o genitivo com a preposição de, vai dar certo, vai fazer sentido ali. Talvez você poderia traduzir de uma forma talvez um pouco mais estilística e tal, mas o de muitas vezes resolve assim como para. Mas é muitas vezes, não é sempre, e é justamente por isso que a gente trata aqui sobre vários tipos de dativo, porque não é sempre que esse tipo vai aparecer, mas em muitas vezes sim. A ideia da preposição para no dativo é mais desempacotada do que a preposição de no genitivo, certo? Então lembra sobre, se você já assistiu às aulas de genitivo, a gente falou muito sobre essa questão de desempacotar. O que é esse desempacotar, né? É quando eu digo, por exemplo, sempre falamos, né, nas aulas de genitivo, o amor de Deus. Quando nós temos esse dia aqui, que geralmente se trata de um genitivo, né, lá no grego, HP tu theu, e aí quando nós olhamos para esse de Deus, ele precisa ser desempacotado, é como se houvesse uma oração aí embutida, esse é o ponto, né, de núcleos embutidos lá do genitivo, e assim nós precisamos desempacotar essa frase. O que seria esse desempacotar? Seria dizer então o amor de Deus, e aí nós traríamos o amor que Deus tem por mim.
por exemplo, seria uma forma de desempacotar essa frase. O amor que Deus tem por mim. Ora, se nós temos o amor que Deus tem por mim e antes nós tínhamos o amor de Deus, isso mostra para a gente que o amor de Deus, ele está desempacotado, porque nós temos aqui o amor que Deus tem por mim. É uma oração que está aqui, vamos dizer assim, embutida ou empacotada dentro dessa menor aqui, dentro dessa locução de Deus. Tendo explicado sobre esse desempacotar, o que Daniel Wallace nos faz lembrar é que o genitivo, ele empacota mais, vamos dizer assim, ele embute mais, é como se tivesse muito mais inserido ali informação dentro do genitivo do que no dativo. Por que isso? Porque eu entrego amor para Deus, por exemplo, vamos dizer assim, eu entrego amor para Deus. Quando nós temos aqui, eu entrego amor para Deus, e esse para Deus seria o objeto indireto, ou no caso, um dativo, nesse sentido, nós precisamos talvez desempacotar, mas muito menos do que o genitivo. Por quê? Porque eu entrego amor para Deus, talvez nós poderíamos desempacotar assim, eu entrego um amor em direção a Deus, eu entrego um amor que vai até Deus, enfim, ele está empacotado ali, mas muito menos, porque o que ele vai dizer é que nós temos no dativo, nós temos um verbo explícito, certo? O dativo já está já está relacionado a um verbo que está aqui explícito, no caso aqui, eu entrego. Ele é um verbo explícito, ele já está presente na frase, já está presente na oração. No caso do genitivo, não. No caso do genitivo aqui, o amor de Deus, ele não tem um verbo aqui. O verbo é quando nós desempacotamos e aí nós temos o amor que Deus tem por mim. Aí nós temos um verbo. Neste caso aqui, esse verbo está implícito. Ou seja, ele não aparece na oração. Nós precisamos desempacotá-lo para que ele aparecesse. Já neste caso aqui, eu entrego amor para Deus, em que nós temos um dativo aqui, um objeto indireto, esse verbo aqui ele está explícito. Certo? Então, se ele está explícito, ele fica mais fácil, é mais fácil de identificar um dativo do que de identificar um genitivo. Melhor dizendo, identificar nós entendemos pela forma, né? Mas é mais fácil identificar que tipo de dativo está sendo tratado ali. É uma forma mais fácil de detectar, no caso, como o autor diz aqui, isso torna o dativo mais fácil de ser detectado do que o genitivo. O tipo de dativo, como é que a gente pode identificar o tipo de dativo, a significação desse dativo? Nós entendemos mais facilmente porque nós já temos um verbo explícito aqui para nos ajudar. No caso do verbo implícito, é mais difícil. Por quê? Porque essa oração também pode significar, como nós tratamos lá no genitivo, o amor que Deus tem por mim ou o amor que eu tenho por Deus. Então, esse verbo estar implícito levanta alguns questionamentos, talvez ambíguos, né? Nesse sentido, nós temos dois sentidos aí que precisam ser resolvidos. No caso, se nós não temos um contexto. Aqui não, o verbo está explícito e a ambiguidade diminui, certo? Esse é o ponto. Então, como se diz aqui, sua significância exegética também se torna mais fácil de determinar. É mais fácil determinar a significação, a significância exegética do tipo de dativo, porque ele é mais fácil de determinar, ou seja, porque ele tem menos ambiguidade. Esse é o ponto. Aqui, o amor de Deus, o amor que Deus tem por mim, ou o amor que eu tenho por Deus, ambas as opções são viáveis porque o amor de Deus somente não me deixa claro que tipo que está sendo tratado aqui. É o amor que Deus tem por mim, então é um genitivo subjetivo, ou é o amor que nós temos por Deus, então é um genitivo
objetivo nesse caso, né? Enfim, há uma ambiguidade maior e por isso a significância exegética nesse sentido é mostrar um texto que precisa ser melhor trabalhado, que precisa ser melhor identificado. Já no caso do dativo é bem menos a ambiguidade porque o verbo já está presente. Então é mais fácil de você analisar exegeticamente. Não é que é sempre mais fácil e que isso é uma regra absoluta. Claro que não, muitos dativos são bem complexos também. Mas a possibilidade de um genitivo ser mais difícil de identificar do que um dativo é muito maior. Então, por essa razão, o que o autor quer nos mostrar é que a ambiguidade diminui, ou seja, a possibilidade de haver uma amplitude semântica maior diminui por conta da explicitação do verbo aqui. Já que esse verbo é explícito no dativo, já que ele já está relacionado a um verbo, então, por essa razão, é mais fácil de identificá-lo. Então, isso cai para a gente como um alento, né? Na verdade, um consolo diante dessas questões, porque se você já viu a seção dos genitivos, você percebeu que são muitos tipos e muitas vezes é bem difícil de identificar. Já o dativo, ele não tem essa amplitude semântica, como nós várias vezes batemos na tecla lá no genitivo, ele não tem tanto essa amplitude semântica, porque já que ele já está relacionado a um verbo, esse verbo está explícito ali, fica um pouco mais fácil de a gente identificar o significado, né? A semântica da construção que traz um dativo, certo? Tendo tocado nesse ponto, então, vamos mostrar aqui a diferença do dativo, especificamente tratando sobre as questões das vozes, certo? Da voz ativa e da voz passiva. Você já viu esse quadro aqui, certamente, mas o que eu quero mostrar é como essa diferenciação ela acontece, certo? Então, vamos lá. O que faz, no caso aqui, em ambas as orações, o objeto indireto, para mim, permanece o mesmo e recebe a mesma coisa. Qual é o exemplo? O exemplo aqui, como já temos mostrado, o garoto lançou a bola para mim. Aqui o nosso dativo, certo? Ou então, a bola foi lançada para mim. Na voz ativa, o objeto indireto, nosso dativo aqui, ele recebe o objeto direto. Então, o garoto lançou a bola para mim. Então, no caso aqui, para mim, vamos colocar aqui o eu, ele recebe o objeto direto. No caso aqui, a bola foi lançada para mim, o para mim permanece aqui, o eu, certo? No caso, ele recebe o sujeito, ou melhor dizendo, ele recebe o agente da passiva, ou seja, ele recebe a bola, né? Essa bola aqui é o agente da passiva, como nós chamamos em português. Então, a bola foi lançada para mim. Nesse caso, ele recebe o sujeito ou o agente da passiva, certo? O que quer dizer aqui? Em ambas as orações, o objeto indireto permanece. Em ambas as orações, embora um esteja na voz ativa, outro esteja na voz passiva, ambos os exemplos trazem a ideia aqui do para mim. Para mim, para mim. É o mesmo objeto indireto, certo? Ele permanece. E também ele recebe a mesma coisa. O objeto indireto, no caso aqui o eu, ele recebe a mesma coisa na voz passiva e na voz ativa. A construção está um pouco diferente, mas semanticamente, ou seja, o que o autor quer dizer é a mesma coisa. Ou seja, em ambas as orações, o eu, ou o para mim, melhor dizendo, né, o objeto indireto, ele recebe a bola. A bola chega até o eu, né, o para mim, o objeto indireto. Da mesma forma, na voz passiva. Embora esteja em uma voz diferente, essa bola continua sendo lançada, né? Ele continua recebendo, certo? O eu aqui recebe a mesma coisa, ele continua recebendo a bola. Então, da mesma forma aqui, em ambas as orações também. Então, como nós já lemos, o substantivo ou pronome no dativo é a pessoa ou coisa para quem é dada, ou seja, para mim. A pessoa para quem é dada é o objeto indireto, certo? E o objeto direto recebe o objeto direto
de um verbo transitivo na voz ativa. Então, ele recebe o objeto direto e aqui ele recebe o agente da passiva, a bola aqui, como você pode entender. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o objeto indireto permanece para mim e ele recebe a mesma coisa, que é a bola. Esse era o ponto aqui desse quadro. Seguindo em frente, o caso dativo, os usos específicos aí, no caso do dativo puro, vamos seguindo para as ilustrações, que é justamente a parte mais prática do nosso conteúdo, né? Quando nós mostramos os exemplos, certo? Então vamos ler aqui: apekrithei Jesus kai eipen autei, ei edes ten dorean tutheu kai tis estin holegon soi, dos moi pen sy an etesas auton kai edoken an soi hidor zon, desculpe. Então, apekrithei Jesus, apekrithei, replicou-lhe, respondeu-lhes Jesus, certo? Como está na frase aí, aqui no caso, autei é esse nosso li aqui, né? Para eles. Também objeto indireto, mas não é o que eu quero chamar a sua atenção. Replicou-lhe Jesus, aqui o replicou-lhe, ele assume esses dois verbos, apekrithei e eipen, né? Que na verdade apekrithei é responder e eipen é eu digo, né? Então, apekrithei, eipen é aquelas vezes em que nós vemos na Bíblia, né? Respondeu-lhes dizendo. Então, mais ou menos essa expressão aí que aparece, às vezes a tradução toma aqui somente um verbo para aplicar os dois, mas para você entender melhor a tradução aí. Então, replicou-lhes Jesus: ei, se conheceras, ten dorean, então se conheceras o dom, tu theu, nosso genitivo aqui, de Deus, kai e tis, quem, estin, é, holegon soi, o que te diz, ou o que te pede, o que está te falando agora, mais ou menos isso, certo? Estin, então, foi traduzido aqui como o que te pede, mas literalmente é o que te fala, certo? Mas como ele está pedindo alguma coisa, foi assim traduzido. Dos, aqui, dá, moi, ou para mim, né? Dá para mim, mais uma vez um objeto indireto aí. Pen, que é de pino, a ideia aí de beber, certo? Nós temos aí um infinitivo. Então, dá-me de beber. No caso aqui, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, ou seja, quem é que pede a você, quem é que diz a você, dos moi pen, então, tu, su, an, então, mais ou menos assim, tu que lhe pedirias, né, a ideia aqui, pedirias, eitesas, pedir a ele, certo? Tu que pedirias a ele, ou lhe pediria, enfim. Kai e edoken, daria, an, ou ele que te daria, a ti, soi, te daria, certo? Esse an aí não necessariamente precisa ser traduzido. Idor, água, hidor, desculpa, água, zoen, viva. Então nós temos aí o objeto indireto. Que objeto indireto é esse? Nós temos aqui, você vai perceber que eu vou sempre, no dativo, nós vamos sempre identificar o verbo junto com o objeto indireto, certo? Então, é só para dar um toque aqui sobre como vai ser o nosso destaque dentro do dativo. O dativo está muitas vezes, ou quase sempre, ligado a um verbo. Já que ele é um objeto indireto, ele vai estar relacionado a um verbo. Nem sempre ele é objeto indireto, mas
geralmente ele vai estar ligado a um verbo. Então, quando eu chamar a sua atenção, eu vou chamar a sua atenção juntamente com o verbo. Então, Edoken ansoi seria ele daria para ti, ou ele te daria, certo? Ele daria para ti. Lembre-se de que quem dá algo a alguém. Então, ele daria para ti, certo? Vamos aqui. Ele te daria água viva seria ele daria água viva para ti. Então, se nós temos aqui ele daria água viva para ti, o nosso para ti é o nosso objeto indireto e o nosso verbo aqui daria. E aí, professor, esse água viva? Esse água viva é o nosso objeto direto. Eu vou marcá-lo aqui como um círculo, certo? Melhor colocando aqui, água viva. Então, nós temos aqui um verbo. Não vou fazer isso com cada um dos verbos, mas já que é o nosso primeiro exemplo, eu quero chamar a sua atenção melhor aqui. Ele daria, então o verbo dar, quem dá algo. Então, esse algo requer um objeto direto. Então, objeto direto. Quando nós perguntamos esse algo, quem dá algo. Quem ensina algo. Quem chuta algo. Enfim, esse algo aí, ou no caso, quem ensina algo ou ensina algo para alguém. Enfim, nós temos aí esse objeto, e esse objeto é chamado de objeto direto, porque ele não requer uma preposição e por outras razões que a gente não precisa explicar agora. Mas enfim, ele daria água viva, é o objeto direto, ligado ao nosso verbo. Então, se ele é um verbo, neste caso aqui, transitivo, porque ele precisa de complemento, o verbo transitivo, e ele é um verbo transitivo direto, porque ele requer um objeto direto. Só que quem dá algo para alguém, certo? Quem dá algo para alguém. Esse para é justamente a indicação que nós precisamos mostrar aqui de um objeto indireto. Então, esse objeto indireto, quem será esse objeto indireto? Será esse para ti. Então, aqui nós temos um objeto indireto. Estou colocando em português para você ter uma ideia melhor, mas ele daria para ti, ou ele te daria, enfim, água viva. Ele daria água viva para ti. É uma forma de colocar de uma forma aí mais clara essa frase com o objeto indireto. Então, quem é o objeto indireto dentro do grego aqui? Obviamente, você já deve ter notado, hidor zoen, lembra que o zoen aqui está no acusativo, certo? Então, se ele está no acusativo, ele é o nosso objeto direto, que é algo que a gente ainda vai falar aqui dentro dos nossos módulos, mas enfim, você já pode notar aí. E o soi, aqui o nosso amigo soi, ele está no dativo. Então, se ele está no dativo, nós estamos tratando aqui sobre o dativo de objeto indireto, então ele é um objeto indireto, porque é o para ti. O soi é a segunda pessoa, no caso, segunda pessoa do singular, ou seja, seria o ti, certo? Seria o para ti, ou seja, nós temos um objeto indireto, porque ele é objeto indireto, porque ele tem uma preposição, e sendo assim, ele é traduzido como para ti. Como no português, por conta da estilística aí, a Almeida Revista Atualizada, ela traduziu como ele te daria. E tudo bem não ter a preposição aí, mas de qualquer forma nós ainda temos um objeto indireto, porque nós temos um verbo transitivo direto, e eu esqueci de dizer aqui, ó, verbo transitivo direto e indireto. Precisa de um objeto indireto, nesse caso, para ti, como nós temos aqui no grego, o nosso soi. Hidor zoen, objeto direto,
edoken, o nosso verbo transitivo direto e indireto aí, como você vê no grego e no português. Nas próximas aulas vamos continuar tratando aqui sobre essas ilustrações para que você tenha claro aí aquilo que nós estamos mostrando sobre o dativo, certo? Então que Deus nos abençoe, até a próxima aula. Valeu!